Oi gente, meu nome é Camille, bem-vindos ao meu canal. Eu nem lembro a última vez que eu falei essa frase, meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não posto vídeo ou começo assim um vídeo inteiro. Eu tenho alguns vídeos planejados que eu tô preparando assim, que são mais longos. Só que eu queria algum pra poder parar, sentar, falar sobre livros, um vídeo super casual. E não tem nada melhor do que falar dos seus livros favoritos, então eu queria mostrar os meus favoritos assim até agora. E com o tempo eu vou lendo mais e descobrindo outros, claro, só que eu queria meio que fazer um checkpoint, às vezes, de esses são os meus livros favoritos até agora. E ver como meu gosto vai mudando, minhas preferências e coisas assim. Eu sinto que os meus livros favoritos não tem meio que uma ideia assim em comum, ou um gênero em comum. São bem diversos, de vários jeitos, e eu gosto por motivos diferentes. Eu gosto de histórias por histórias, então é só pra poder ver e vocês verem também. E pra vocês me recomendarem também seus livros favoritos. Mas vamos começar. Se você conhece meu canal, você já sabe que é Call Pile. Eu faço meu review de um jeito bem específico pra poder dar uma nota bem específica no final e conseguir colocar numa ordem. O último na minha lista, e definitivamente não menos importante, Things That Get Worse Since the Last Pope. Esse livro em específico, And Other Misfortunes, tem outras histórias. Eu não gostei dessas outras histórias, então eu não tô falando desse livro aqui. Eu acho que esse livro eu dei 3 estrelas, alguma coisa assim. Mas a primeira, eu gosto tanto dela. E se eu não me engano, foi um dos primeiros livros favoritos, assim, meu. Foi um dos primeiros livros que eu li e falei, ok, esse é o meu livro favorito. Por isso que não é o menos importante, porque é bem importante pra mim e pra minha história literária. É sobre 2 mulheres que elas começam a se falar por e-mail e por mensagem. O livro inteiro é uma história bem pequena. Não acho nem que chega a 100 páginas. E também é tudo como se fosse troca de e-mail e depois por mensagem. Logo no começo tem a nota do autor, mas ele já diz que é um crime e que uma delas morre em específico. E isso é como se fosse a publicação do caso entre elas. É muito interessante. De terror? Não sei se é necessariamente terror. Nojento. É estranho, é esquisito. Eu adoro livros diferentes, com estruturas diferentes, que tem e-mail, que tem cartas no meio. Eu não sei, eu gosto quando você consegue brincar com o gênero e consegue brincar e não ser tipo começo, meio e fim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E esse livro definitivamente foi isso pra mim. Eu não recomendo pra todo mundo. Já tô falando isso agora. Eu não recomendo pra todo mundo, porque nem todo mundo tem um estômago pra isso, mesmo não sendo... Eu não achando extremamente pesado, já recomendei pra algumas pessoas que falaram, Camille, por que você me recomendou isso? Então não vou dizer que recomendo. Mas se te interessa e você não se importa, eu gosto muito da história, é bem interessante. Outro que eu não tenho, infelizmente, a cópia física, mas eu vou comprar. Eu tinha... E eu acabei vendendo porque eu vinha pra cá. Coraline. Eu acho que eu já falei nesse canal várias vezes sobre Coraline, se eu não me engano. É um livro que eu não esperava gostar porque, vamos ser honestas, eu não gosto tanto assim do filme. Já assisti várias vezes, eu ainda assisto, eu acho um filme lindo, eu acho a ideia maravilhosa, todos os, tipo, easter eggzinhos e coisas que tem, absolutamente incrível, um filme muito inteligente. Mas eu não gosto da personagem principal, eu acho ela muito chata, eu nunca consigo me conectar 100% com a história. E isso não aconteceu no livro. No livro, eu acho, se eu não me engano, que ela é um pouco mais nova, e se não mais nova, a idade e a mentalidade dela e o processo dela mental é mais novo. Então deixa tudo muito mais assustador, porque você se imagina o que você faria naquela situação. Vocês provavelmente já conhecem a história de Coraline, eu não preciso explicar, mas é extremamente assustador imaginar que como você, como criança, como é que você passaria por aquilo e como você conseguiria. Ela tá sempre no livro falando sobre eu tenho que ser corajosa, não, eu tenho que continuar. É um livro, assim, que eu me conectei muito. É um livro infantil de terror. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona. E eu acho que é isso que faz ser mais assustador, porque a linguagem é bem simples, o processo de pensamento também é bem simples dela como primeira pessoa, só que tudo que acontece é assustador, especialmente pra uma criança passar, não sei, ela se sente tão sozinha, mas tentando conseguir os pais de volta, e os pais, obviamente, especialmente quando você é uma criança, é tipo o seu ponto de segurança, e você perder aquilo e ter que, não sei. É incrível, juro, recomendo demais. Outro livro na lista é The Starless Sea. Eu não tenho certeza se eu fiz vlog de leitura desse livro. Eu acho que sim. Eu vou deixar tudo nos cards e tudo na descrição também, pra poder vocês verem se eu fiz vlog de leitura ou não. Eu absolutamente amei esse livro.
eu acho que, especialmente se você já gosta de ler e você gosta de livros e você ama tudo em volta de livros, você vai amar esse livro. É literalmente um livro sobre livros e um livro sobre histórias. Tem a história principal e tem livros dentro de livros. É muito estranho explicar, gente, eu juro, mas vale muito a pena. Tem tipo livro 1 e eu acho que tem 5 livros dentro desse livro, com histórias diferentes sobre esse mundo diferente. E dentro da história principal, eles vão contando outras histórias também pra poder expandir o world building, assim. A escrita é absolutamente linda, os personagens são muito bons, mas toda a história em volta, tudo que acontecia de vida e morte, destino e histórias e viver pra sempre, tudo pareceu real, tudo pareceu maior do que a história principal e como se realmente tivesse um mundo inteiro e anos e anos e milhares de anos de história antes da história que aconteceu. É doido, é absolutamente maluco. Eu não vou dizer pesado, mas eu acho que você tem que estar com a cabeça no lugar certo e querer muito ler esse livro pra poder ler. Porque pode ser que você canse, pode ser que você não curta, e eu não quero que você tenha uma experiência ruim com esse livro. Então, por favor, pegue ele quando você estiver preparada. E ele mesmo fala sobre isso. Esse livro é genial. Ele mesmo fala que, às vezes, você, especialmente com livros e histórias, você tem que fazer quando o momento é certo. E eu acho que é verdade pra ele em si. Todos esses livros, obviamente, eu tenho experiências diferentes e emoções diferentes com. Só que esse é o que eu mais fico impressionada de como eu me sinto sobre ele e sobre o que ele quer passar. É quase que um espelho, sabe? É uma reflexão sobre amar a leitura e o livro é sobre isso. É doido, doido. Mas o plot, eu só vou dar uma explicação porque é muito mais do que isso. É sobre um garoto que ele acha um livro que dentro dele tem a história da vida dele. Ele começa a procurar pistas e acha um clube secreto sobre livros e histórias. E é basicamente isso e muita fantasia. Então, próximo livro na minha lista, The Secret History. Se você existe nesse mundo e você sabe que livros existem, você já ouviu falar de The Secret History. Esse é um dos livros em que, quando eu parei pra poder fazer a nota, eu não dei uma nota tão alta assim, não tanto pelo quanto eu fiquei com ele na minha cabeça e os personagens. E com o tempo eu fui aumentando um pouquinho a nota, só que assim, emocionalmente e do que eu sei e lembro, é 5 estrelas, sabe? Você literalmente entra em um mundo totalmente diferente. Os personagens e a história e como o Richard, o personagem principal, lida com as coisas e como ele conta as coisas é extremamente interessante. A escrita é muito bonita e é um livro que eu com certeza, tipo, 100% quero ler de novo e anotar. Tem 620, 630 páginas, e ele é dividido em 2 histórias. Não é spoiler, literalmente, antes de você começar o livro, ele já fala. É sobre um garoto chamado Richard, que ele entra numa faculdade e ele vê que tem um grupinho, assim, tipo, secreto. Não secreto, mas bem exclusivo, de 5 alunos, que eles estudam Greek. Eles estudam grego, a língua, e também, tipo, história, e falam sobre cultura clássica. E é sobre esse grupo de amigos decidindo matar um deles, em específico. E aí o livro, eu até marquei em cima, tem 2 partes, que é antes da morte do Bunny e depois da morte. E toda a história sobre o que fez levar a esse ponto. É muito inteligente. A história, a escrita é muito bonita. Você nunca pode acreditar o que realmente está acontecendo, porque o personagem principal, ele não é confiável, assim por te dizer. Continuando na lista, temos Bunny. Eu não vou falar muito assim sobre Bunny, porque esse eu tenho certeza que eu tenho um vlog de leitura. E não só o vlog de leitura, no final eu também falei sobre meus pensamentos e falei por que eu gosto bastante desse livro. E ainda é tudo verdade. Bunny é um livro sobre uma menina que ela... Vocês estão vendo o tema, né? Que eu gosto dessa vibe. Uma menina também, que ela entra num grupozinho, num cultozinho de meninas. Elas são, tipo, todas ricas e femininas e bonitinhas, e elas se chamam de Bunny. Ela também é uma personagem que você não pode confiar 100% no que ela tá falando, porque, cara,
só lendo. É muito doido. Esse livro é bem doido. Muita gente não gosta porque muita gente não entende o final. E eu acho que essa é a graça. Você não entender e você entender ao mesmo tempo. Esse livro é maluco, 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 maluco. Eu não sei, é muito bom. Também é incrível. Incrível. Próximo livro, Beach Read. Emily Henry. Eu já li outro livro da Emily Henry, que foi Book Lovers, que honestamente ele é mais popular do que Beach Read e as pessoas gostam muito mais. Eu não consegui me conectar com a história, eu não consegui gostar mesmo da história e gostar dos personagens e realmente, não sei, não bateu. Beach Read é outra história. Não necessariamente por causa do romance em si. Eu gostei do romance? Sim, 100%. Foi um dos motivos que eu adorei o livro. Eu peguei esse livro só sabendo que era sobre dois personagens em que eles escreviam sobre gêneros diferentes. Ela adora o romance e o amor, então ela escreve sobre isso, livros de romance, e ele escreve, tipo, um pouquinho mais terrorzinho, um pouquinho mais dark. E em um verão, eles se conhecem e eles decidem trocar de gênero. Fazer dates e coisas, assim, diferentes pra poder colocar o outro na vibe, sabe? Tipo, pra poder fazer coisas um pouquinho mais dark pra inspirar ela nessa ideia de livro que ela tem. E ela levando ele pra, tipo, dates românticos e coisas fofas pra poder ele também se inspirar. Muito fofa a ideia, absolutamente fofinho. Logo no começo, e isso é literalmente tudo que eu sabia, logo no começo você percebe que tem um plot por baixo, assim, sobre o pai dela, que tinha acabado de morrer. E não só isso, mas uma vida secreta que seja que ele tinha. E ela tentando lidar com isso depois da morte do pai dela. Muita coisa ela descobriu depois disso. E ela tentando lidar com como perdoar alguém que não tá nem ali pra poder falar desculpa. Não vou dizer me conectei assim, mas eu senti muita empatia e sobre o que ela tava passando. E os sentimentos eram todos muito reais. E esse livro é muito bom, muito, muito bom. Mas assim, gente, não deixa esse motivo que eu falei assustar você de ler um romance. Ele ainda é um romance bonitinho, ainda tem uma história fofa. Só que eu só tô falando que o ponto que eu mais gostei do livro e que eu achei mais forte foi esse subplot, assim. É porque eu não quero que pareça que é um livro pesado, porque não é. Super recomendo. Esses próximos livros aqui é 5 estrelas. Só tem um deles que é 555 mesmo, tipo, 5 estrelas. Os outros é tipo 4.93. Mas, mano, detalhes, sabe? Detalhezinhos. De qualquer jeito, são os meus livros preferidos, que eu penso sempre sobre eles. Se me perguntam, essa é a minha resposta. E são tecnicamente 3 livros, porque um é uma duologia. Começar por enquanto, o meu único livro anotado que eu tenho até hoje, anotado assim, tipo, mesmo de caneta e escrito, The Picture of Dorian Gray. Esse sou eu anotando. Eu lembro de eu lendo o primeiro capítulo e só travando e não sabendo como processar e pensando, eu já sei que esse livro vai ser 5 estrelas. No momento que eu li o primeiro capítulo e li como ele conseguiu juntar palavras pra poder... Especialmente o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, assim, vai ser o meu preferido. Porque descreve gostar e amar e que seja de um jeito tão profundo. E especialmente essa edição de Penguin Classics eu realmente recomendo se vocês conseguirem ler, porque eles dão uma introdução no começo sobre os temas da obra, o que eu só fui ler depois. E também no final tem umas notas pra cada capítulo em que explica um pouco o contexto histórico, explica partes que foram deletadas, especialmente por esse livro ser um livro... Não é um livro de romance, definitivamente. Só que tinha muitos pontos de romance gay. E na época, obviamente, quando que isso foi lançado? 1891. Caralho, esse livro é velho. Não era aceito na época, então muitas partes foram editadas e retiradas. E essa edição do Penguin Classics, obviamente, eu acho que em outras edições também, mostra o que foi deletado e por quê, e o contexto histórico disso. E é absolutamente lindo, e você vê também o que foi deletado. E eu anoto aqui do lado, tipo, partes que foram retiradas. Além de todo esse contexto histórico, por trás desses pontos, a história em si é genial. A minha bateria acabou, então vou fazer essa última parte rapidinho. Só não foi, tipo, 5 estrelas cravado 5, porque teve um momento no meio em que eu fiquei com um pouquinho de tédio. Não só a história pareceu, tipo, dar uma paradinha e eu tava vendo pra onde que ia. A linguagem também, por ser um pouquinho mais pesada, é um pouquinho cansativa, assim. Eu acho que esse daqui pra um primeiro livro de clássico, especialmente se você fala inglês, eu não posso ter certeza, assim, da tradução. É muito bom.
muito, muito, muito bom e vale super a pena. Agora, não haja com surpresa, pelo amor de Deus, não se faz de sonso. Vocês sabem que o meu primeiro top 1 da vida é Six of Crows e Crooked Kingdom. Entre Six of Crows e Crooked Kingdom, o meu preferido é Six of Crows. Não é uma opinião muito popular, normalmente as pessoas preferem o segundo. Só que o único ponto que também não deixou, tipo, 5 cravado é porque eu achei que o plot desse era mais confuso do que o primeiro. Não confuso necessariamente, mas ele não sabia muito pra onde tava indo. Uma coisa acontecia, depois outra. E isso não é uma coisa ruim, porque ainda é um dos meus livros favoritos da minha vida. É o meu livro favorito da minha vida, a duologia. Porque o primeiro livro de Six of Crows, meu Deus. É um livro perfeito? Não. Mas eu que tô fazendo review, então eu posso falar o que eu quiser. Então pra mim é um livro perfeito. Sabe Ocean's 8, Ocean's 11, filme de heist, filme de que você tem que entrar em algum lugar, tipo, roubar alguma coisa e depois sair. Tem tipo um plano todo em volta disso. É isso, só que fantasia. Perfeito. Perfeito. Eles têm que entrar numa prisão de segurança máxima, pegar um cara e sair dela. É basicamente isso a história. Tem, tipo, a perspectiva deles em cada capítulo. Começa com o nome do personagem e, tipo, e vai trocando de capítulo por capítulo. Só que o personagem principal mesmo, é o Kaz. Extremamente inteligente, a história toda é extremamente inteligente. Não é o livro perfeito, o melhor livro que já existiu do universo? Gente, é... ponto. Pra mim é, porque é muito legal, é muito engraçado, é triste. Eu não sou de chorar, ponto. Eu não gosto de chorar. Aqui em cima eu marquei todas as vezes que eu chorei com esses livros. Eu chorei uma vez em Six of Crows e eu chorei 3 vezes em Crooked Kingdom. Choro triste? Sim. 3 de 4, sim. O último foi um feliz. Eu tava extremamente conectada com esses personagens. E eu ainda sou. É tipo, eles são meus amigos. Eles são meus parça. E eu não posso abandonar meus parça. Incrível, incrível. Mas esses são todos os livros. Eu tô louca pra saber também quais são os preferidos de vocês. O que vocês gostam, o que vocês estão lendo. Especialmente se você gosta bastante de algum e por causa disso acha que gostou de outro. Então vamos recomendar livro. Obrigada por assistir e... até a próxima!